Nós estamos aqui com o colega Erinaldo Dantas, advogado tributarista, muito conhecido aqui no Ceará e no Brasil todo, atualmente presidente da Caixa de Assistência dos Advogados. Tudo bom, Erinaldo? Melhor agora. Que coisa boa, um prazer estar aqui com você, recepcionado aqui. Erinaldo, quanto tempo já à frente da Caixa? 6 meses, né? Estamos começando já o 7º mês de muito trabalho aqui na Caixa. Certo. Nós estamos em julho de 2016, o seu mandato começou no início de do ano. 1º de janeiro. Doutor Erinaldo, o colega hoje está aí com a denominação de Nova CAAS. Nova CAAS. Eu estou vendo que realmente tem novidades por aqui, depois nós vamos ver a sala de fisioterapia, nova farmácia, pilates e outros fatos novos que a sua gestão implantou. Eu estou vendo que o colega está muito motivado. Aquilo que a gente conversava, né, Lula? Lula do bem. Lula do bem. A pauta da Caixa de Assistência é uma pauta completamente diferente da pauta da OAB. A OAB tem o desafio das custas, tem o desafio das prerrogativas, tem o desafio do enfrentamento no Poder Judiciário. Tem o desafio da defesa do Estado Democrático de Direito. A pauta da Caixa é uma pauta completamente diferente. Eu estou oferecendo a vacinação da H1N1, eu estou fazendo um campeonato de futebol, eu estou oferecendo fisioterapia, RPG, pilates. Hoje de manhã nós salvamos a vida de uma colega advogada que teve um AVC, a ambulância foi e salvou a vida dela. Enfim, a função da Caixa de Assistência é fazer o bem para as advogadas e os advogados. E tem sido muito, muito prazeroso. Eu não imaginava que fosse ser tão bom fazer o bem para as pessoas, se você conseguir trazer um sorriso para um profissional, às vezes salvar uma vida de alguém é algo que não tem preço. Ok, nós vamos já conversar mais detalhadamente sobre isso, porque é uma questão de interesse de toda a advocacia, mas antes, deixa eu só lhe fazer alguns questionamentos. Nós sabemos que aqui o seu cargo é de um mandato eletivo. Sim. E para conseguir esta vitória e estar aqui fazendo este trabalho, nós passamos por um processo eleitoral e a sua eleição ela foi um pouco tumultuada, digamos assim, confusa. Eu mesmo achei muito confuso, porque o senhor fazia parte da oposição. De repente, o senhor, através de um processo de coligação, o senhor praticamente passou para o outro lado e concorreu e venceu. Explica para a gente por que foi que se deu digamos assim, essa mudança que deixou muita gente sem entender o que estava acontecendo. Eu acho que 6 meses depois de gestão, se verificou que a gestão do Marcelo Mota, à frente da OAB, é uma gestão completamente diferente do que foi a gestão do Valdetário. A ideia do Marcelo, quando me procurou, para quem pudesse apoiá-lo, é dizer, Erinaldo, a minha ideia não é acabar com oposição e com situação. Vamos fazer um negócio novo. Você tem pessoas valorosas que sempre estiveram com você, que poderão estar dando a sua contribuição para a ordem, vamos todos nos juntar, vamos fazer um projeto plural, democrático, que eu sei que é isso que você acredita. Você não estava à frente desse movimento com a vaidade de querer ser o presidente da OAB. Então você estava porque você queria que a OAB abrisse suas portas e pudesse crescer, oferecer mais serviços e pudesse ter a participação de todos. E eu conheci o Marcelo desde a época da faculdade, a esposa dele, a Renata, foi estagiária lá no escritório e eu acho que depois de 6 meses, deu para ver que o estilo do Marcelo é um estilo agregador. Ele conseguiu agora essa grande liminar para derrubar essas custas judiciais que estavam no valor. Através da OAB Nacional, é isso? É porque o Conselho Estadual não tem competência para ajuizar a DIN. Então, competência temática. A DIN foi elaborada aqui. A pertinência temática. Se levou ao presidente do Conselho Nacional da OAB, o Cláudio Damacre, que abraçou a causa e ajuizou a ação, bem como ajudou uma série de Tudo bem, mas o senhor tinha concorrido à presidência da OAB, o senhor era um dos fortes pilares da oposição e, pelo que nós temos conhecimento, o senhor não consultou as pessoas que eram seus aliados, que lhe seguiam, que davam apoio à sua pretensa candidatura, para saber se concordavam com essa mudança radical que o senhor tomou. Não. Na realidade, nós tínhamos um grupo político, esse grupo permanece hoje. Antes de ter sido formalizada a aliança, houve uma reunião com o nosso grupo político, embora uma situação como essa se guardou a 7 chaves. Não se podia deliberar de forma assodada uma situação dessa, sem que se pudesse haver uma conversa prévia. Então,
o nosso grupo político, as principais lideranças, elas fecharam essa aliança, tanto que boa parte deles estão compondo o conselho. O meu tesoureiro aqui, o Fernando Martins, faz parte da diretoria da Caixa junto comigo, esteve comigo nas duas eleições. Enfim, a Cristiane Leitão, esposa do ex-presidente Leitão, secretária de Estado atualmente, atual secretário de Justiça, ela compõe a diretoria na secretaria-geral, são pessoas que sempre esteve comigo, então, na realidade, eu não tomo decisão de forma unilateral, não. Essa decisão foi fruto de muita conversa com as principais lideranças do grupo, e antes do anúncio, inclusive, essas lideranças entraram em contato com os seus respectivos grupos individuais para estar comunicando o que tinha acontecido. Mas, doutor Reinaldo, nós sabemos que realmente a política é uma coisa confusa e surpreendente. Mas eu acredito, e os comentários que nós escutamos na época e depois, é que não teria sido mais coerente da sua parte uma coligação com as oposições à gestão atual da OAB, pela sua posição de oposição? Penso que não. Até eu me recordo que chegou uma colega para mim e disse, mas você deveria sempre ficar na oposição. Aí eu disse, eu não posso criar uma eleição, não, até brinquei com essa. Mas você está falando aí de uma colega que chegou, deve ter chegado várias, centenas. Foi uma brincadeira que eu fiz com ela. O que acontece é o seguinte, é que primeiro na OAB não tem partido político. Então eu não estou defendendo a bandeira, por exemplo, de um partido e a situação é outro partido. São todos colegas, eu acho que a gente tem que colocar a advocacia acima de qualquer coisa. E a proposta que o Marcelo Mota me trouxe foi uma proposta de atender aquilo que eu acreditava, de conseguir ter uma gestão mais plural, desde que o nome na cabeça fosse ele. Então eu optei por sacrificar qualquer projeto pessoal que eu tivesse, para que a gente pudesse estar com essas pessoas participando da gestão e estar fazendo um trabalho diferente. Eu acho que o trabalho que a gente está fazendo aqui na Caixa mostra isso. O que nós estamos fazendo na Caixa é um trabalho completamente diferente do que os outros presidentes fizeram. Como é que ficou o seu relacionamento, inclusive com o ex-presidente Valdetário Mota? Porque nas eleições passadas, infelizmente, vocês chegaram a um nível até de agressividade nas televisões aqui de Fortaleza. E como é que ficou essa relação de vocês dois? Nós nunca chegamos às vias de fato, né? Nunca houve briga. Mas houve, inclusive, boletim policial. Houve na campanha de 2009. E eu participei. Na campanha do céu, você participou, sim. Foi uma campanha muito acirrada, extremamente acirrada minha com o Valdetário. Nós não somos amigos hoje, depois de tudo que aconteceu, claro, mas temos uma relação bem cordial. O Valdetário está no Conselho Federal, é representante do OAB, inclusive no CNJ, tem uma série de atribuições e responsabilidades lá. Eu tenho uma boa relação com ele, uma relação cordial, uma relação de diálogo. Eu penso que a nossa briga, entre aspas, ela só trouxe prejuízo para a advocacia, porque se a gente tivesse se unido no passado, eu não vou dizer que a união fosse para ter o nome dele ou o meu nome na cabeça, mas a união dos dois grupos teria deixado a OAB ainda mais forte. Uma coisa que fragiliza a ordem, por exemplo, quando tem uma discussão contra o Tribunal de Justiça para discutir custas ou para discutir questões prerrogativas, é que a classe é dividida. Então eu acho que você ter a classe unida, firme, forte, em torno de um projeto, eu acho que eu só tenho a ganhar. E como foi que o senhor recebeu a carácia do seu antecessor, do nosso colega doutor Júlio Ponte? O professor Júlio Ponte é uma pessoa que eu tenho grande admiração, respeito, tive o prazer de encerrar a placa dele logo nos primeiros dias da gestão. Nós recebemos a Caixa, infelizmente, numa situação difícil financeiramente. Até muita gente até pensa, a Caixa está rica, vê alguns piadinhos desse tipo. Na realidade, não. Na realidade, a situação da Caixa é de muita dificuldade financeira, pela quantidade de serviços que a gente oferece. A gente teve, inclusive, um problema grave esse ano. Estamos enfrentando esse problema, que foi a queda da arrecadação, a queda do repasse, em razão da crise econômica que atinge o país todo. Os advogados diminuíram a quantidade de advogados que pagam a anuidade diminuiu. Nós estamos sofrendo esse reflexo, faz com que todas as nossas ações sejam ações que tenham... Mas diminuiu como? Se todo ano as faculdades estão aí jogando uma série de profissionais no mercado e eles passando no exame da ordem e, consequentemente, contribuindo com a anuidade, que por sinal nunca baixa. Né? É uma coisa... A anuidade está há 7 anos o mesmo valor. Né? Eu, particularmente, entendo que era para baixar, porque se aumenta o número de contribuições, o valor cobrado de cada advogado, pela lógica, era para baixar.
O problema é que o custo também existe a inflação no período. Se você colocar uma inflação média dos custos da ordem de 10% ao ano, a ordem não teve um crescimento de colegas à ordem de 10% ao ano. Então existe essa dificuldade. A Cássia hoje está em dificuldade. A dificuldade porque acontece o seguinte: a inadimplência ano passado era a ordem de 23%. A inadimplência da unidade da ordem. A inadimplência hoje chega a 50%.